Uma superfície de gelo, uma corada no riso. Antologia de Hilda Hist. Você não ficaria desconfiada de todos se tivesse o coração exposto e não por dentro da caixa torácica? A qualquer momento alguém podia te comer o coração. Podia. E depois, não é normal ter o coração exposto. Eu ficaria uma fera se isso me acontecesse. Você poderia ser desconfiada, mas isso não implica em ser má. Imagine, eu desconfiada, com medo de ser agredida, estaria sempre agredindo os outros. Seria mesquinha? Merda, por que é que só eu tenho o coração exposto e os outros não têm? Os cães podem me comer o coração. Eu vou matar esses cães. Eu vou matá-los. Você tem um revólver, uma faca, um veneno? Tenho a mim mesma de coração exposto. Eu mesma sou uma agressão. Avanço em direção a eles, cuspo na cara deles. Cago em cima deles, cago nessa humanidade inteira. Essa humanidade de coração engolido, cheio de proteção. Pararam para pensar sobre o que é literatura? Se não, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é literatura. O que é literatura? Essa palavra que acompanha a gente durante toda a nossa vida, desde a escola até a fase adulta, e que muitas vezes acaba não aproximando a gente, mesmo ouvindo muito, das relações com os livros, com a escrita e com a palavra propriamente. Se eu for pegar hoje um dicionário e eu for olhar o significado da palavra literatura, lá vai estar de modo bem grosso e pouco desenvolvedor do que é literatura de fato, que é arte da palavra escrita. Porém, a literatura, ela não pode e não deve ser pautada como só o que seja escrito, que é literatura. Literatura é a capacidade que o ser humano tem de produzir encantamento, seja ele escrito no papel ou não. Vamos lá. Um dos textos mais importantes de dentro da literatura é a Ilíada e Odisseia, de Homero. Esse texto inicialmente não era escrito no papel, era transmitido de gerações para gerações, décadas por décadas, através da fala, através das palavras ditas. E com o tempo foi que esse texto começou a ser anexado num papel e assim virar uma literatura escrita. Ponto. Se literatura não é somente a arte da palavra escrita, eu posso dizer que desde os primórdios da humanidade, os seres humanos produziam conhecimento, e conhecimento literário, desde as pinturas rupestres que significavam aquilo que aqueles seres humanos estavam vivendo naquele momento. Mas quem formalizou a literatura de fato? Vamos lá. Quem formalizou a literatura de fato foi os povos gregos. Como assim os povos gregos? Eles foram os primeiros povos a ter uma organização lógica e conceitual de literatura. O Aristófanes foi o primeiro escritor a subdividir em gêneros a literatura, em gênero épico, dramático e lírico. A partir dele, a gente passa a ter uma organização lógica. E vale lembrar de um dos pesquisadores mais importantes do Brasil, que é o Antônio Cândido, um dos grandes críticos literários, teóricos da literatura, que ele traz um conceito muito importante para a gente poder compreender o que é literatura. Para ele, a literatura ela é um direito humano. Como assim um direito humano? Olha, literatura para ele é como uma necessidade de comer, de se vestir, de morar, de lazer e de tudo que envolve a experiência humana sobre o mundo. Por quê? A literatura ela tem a capacidade de encantamento e de produzir uma relação de vida, de encantamento com todos os seres vivos, com o mundo, enfim, e a capacidade de imaginar. Imagine um mundo sem imaginação. Um mundo sem imaginação, ele não teria nada,
porque é a partir da imaginação que nós produzimos tudo o que nós temos no mundo, certo, gente? Ainda bem que alguém imaginou, por exemplo, aquilo que a gente hoje em dia mais gosta, por exemplo, tecnologia. Já pensou se alguém não tivesse imaginado a capacidade de nos comunicarmos tão rápido? Nós não teríamos todos os aparatos tecnológicos que nós temos hoje em dia. Então, vale lembrar que antes da Grécia, né, não quer dizer que a Grécia e que os outros povos não produziam literatura. Por exemplo, nós temos os egípcios com os livros dos mortos, mas era uma escrita não poética, né? Era uma escrita de registros oficiais, enfim, outras relações. E a partir da criação de uma poética, de um texto ficcional, de um texto, eu costumo dizer, amoroso, é que nós podemos dizer que a literatura se estabelece no mundo. Então, em resumo, a literatura é a capacidade de a gente se encantar pelas coisas da vida. Sejam elas em textos tristes, em textos felizes, em textos dramáticos. O gênero literário, ela tem a capacidade de me locomover para diversas experiências